Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo essa palavra, que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida, que você seja edificado através da ministração da palavra do Senhor, que é ela que nos ensina, ela que nos transforma, ela que nos renova. Então que nós possamos ser cheios da graça do Senhor Jesus através da sua palavra e que ela possa frutificar em nossas vidas. Que nós possamos, essa palavra especial que nós vamos meditar hoje, que nós possamos estar meditando todos os dias, lembrando dela todos os dias, colocando ela em nossos corações todos os dias, para que assim, principalmente os pais, né, nós que somos pais, possamos estar fazendo a vontade do Senhor, ensinando os nossos filhos o caminho do Senhor Jesus. Amém? O texto que eu quero deixar para sua meditação é um texto muito conhecido, que a gente sempre está lembrando dele, mas que nós possamos lembrar dele verdadeiramente todos os dias e buscar viver ele todos os dias. Amém? Está no livro de Provérbios, no capítulo 22, o verso 6. Amém? Provérbios 22, 6. Que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O primeiro ponto que a gente precisa relembrar aqui nessa passagem, nesse texto de Provérbios, é que justamente Provérbios não é um livro profético, não é uma profecia nesse sentido em nossas vidas, mas sim palavra de sabedoria. Ou seja, muitas vezes você ensinar, você mostrar a palavra do Senhor para o seu filho, você falar da palavra do Senhor para o seu filho, não pode muitas vezes impedir de que ele no futuro acabe saindo da presença do Senhor, acabe se desviando e por algum motivo às vezes até não retornar para a casa do Senhor. Porque muitas vezes nós usamos esse texto e falamos, não, se você ensinou, se você falou da palavra, ele vai voltar, ele vai retornar, porque a palavra do Senhor fala disso, e quando ficar mais velho não vai se desviar dele. Na realidade não, essa passagem é um livro de sabedoria, é uma passagem de sabedoria. Então, se você fizer desta forma, a probabilidade de se desviar, a probabilidade de sair do caminho, de não lembrar, é muito pequena, é muito baixa. Então, palavra de sabedoria que nos ensina, que nós devemos ensinar para que isso possivelmente ocorra. Amém? E segundo ponto aqui, a gente vai dividir em dois. A passagem fala: instrui o menino no caminho em que deve andar. Não é no caminho que a criança quer andar, não é da forma que a criança quer fazer, mas sim no caminho que ela deve andar. Não muitas vezes deixando para que a criança escolha algumas coisas, e hoje em dia, infelizmente, o mundo já tem colocado muitas coisas, muitas formas de lidar nesse sentido. Então, assim, o primeiro ponto não é no caminho que ela quer andar, mas sim no caminho que ela deve andar. Amém? E segundo ponto aqui, que é o mais importante no meu ponto de vista. A palavra do Senhor fala: instrui o menino no caminho em que deve andar. Existe uma grande diferença entre a gente falar instrui a criança o caminho em que ela deve andar e instrui no caminho em que ela deve andar. Quando a gente fala, e normalmente a gente pega esse texto, a gente acaba remetendo muito na questão de que, eu levei o meu filho para a igreja, eu levei o meu filho para a escola dominical, levei meu filho para os cultos à noite, ele participou dos departamentos, ele participou do departamento infantil, ele participou da mocidade, ele fez coisas, eu mostrei para ele o caminho do Senhor, eu mostrei para ele a palavra do Senhor. Quando a gente fala justamente em ensinar a criança o caminho, quando a gente ensina o caminho, a gente pode imaginar mais ou menos como se fosse um professor numa sala de aula explicando para o seu aluno e mostrando todo o caminho, certo? Então, quando a gente fala o caminho, é nesse sentido, um professor ou alguém explicando algo para outra pessoa. E não é isso que a palavra nos ensina.
O Senhor não fala para nós ensinar o caminho em que a criança deve andar. Nós não devemos ensinar o caminho somente para os nossos filhos. Quando a gente fala desta maneira, a gente também exime muitas vezes a nossa vida. Porque quando a gente ensina, eu posso te ensinar alguma coisa e eu não necessariamente vou viver aquilo, mas eu estarei ensinando aquilo. Nesse caso, a palavra do Senhor nos remete na questão de ensinar no caminho. Então não é de um professor para um aluno, mas a gente pode considerar como se fosse, por exemplo, dentro de uma partida ou em alguma coisa, dentro daquilo que já está acontecendo, você vai explicando, você vai instruindo a criança naquele caminho. Então, diferentemente de instruir o caminho, nós devemos instruir no caminho. Ou seja, é muito mais importante o nosso testemunho, a vida dos pais, a vida daquele que está instruindo, para que instrua de uma maneira correta, no caminho, para que aí sim a criança não se desvie, para que aí sim se torne muito mais difícil ela sair desse caminho. Porque uma coisa é quando eu falo que ela não deve fazer, mas eu acabo fazendo. E outra coisa é quando ela vai aprendendo desde criança, e com os exemplos dos pais, exemplos daqueles que estão ali ao redor, daquela maneira. Um exemplo, uma forma de vida, fala muito mais alto do que palavras. A gente sabe disso, a gente vê isso claramente. O jeito que eu faço fala muito mais alto daquilo que eu falo. Porque muitas vezes aquilo que eu falo pode ser que eu não viva, mas aquilo que eu faço, aí sim, é como exemplo, é como um meio prático daquilo que se deve fazer. Então, quando nós ensinamos no caminho, nós colocamos a nossa vida nesse sentido e nós devemos ser exemplo para que os nossos filhos possam olhar em nós, no caminho que devem seguir, que é o que nós estamos trilhando, assim eles alcancem o conhecimento de Deus, assim eles alcancem o conhecimento da palavra de Deus. Então, que nós possamos guardar essa palavra, ensinar no caminho, não o caminho, mas no caminho. Ambos caminhando juntos na presença de Deus, ambos caminhando juntos na vontade do Senhor. Assim a criança, o menino, vai ser instruído de uma tal maneira que não vai se desviar dele. Lembrando que não é promessa. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas é uma palavra de sabedoria. Então a probabilidade começa a ficar muito mais baixa. Que nós possamos usar esse texto de sabedoria aos nossos corações, em nossas vidas, e possamos sempre lembrar disso. A nossa atitude, o nosso exemplo, fala muito mais alto do que as nossas palavras, e que nós possamos viver de uma maneira em que os nossos filhos, ou aqueles que são instruídos por nós, de alguma maneira, possam olhar em nós um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser olhado ali e falar, não, verdadeiramente esse é um servo, uma serva do Senhor, em que tem, aleluia, em seu coração, e tem na sua vida, e tem no seu caminhar um exemplo perfeito na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos colocar isso em nossos corações, guardar e viver esta palavra, ensinar no caminho, ensinar vivendo aquilo, e assim nós vamos ver que os frutos disso vão ser muito maiores. As crianças, os nossos filhos vão assimilar muito melhor aquilo que nós estamos falando, porque nós estamos vivendo aquilo que está sendo falado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos dê sabedoria do céu a cada dia, para que nós possamos instruir os nossos filhos, para que nós possamos instruir as pessoas que estão ao nosso redor no caminho do Senhor, para que assim a palavra possa verdadeiramente frutificar em suas vidas e eles possam viver a vontade e o querer do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e dê uma semana, uns dias abençoados na presença dEle. Fique na paz do Senhor Jesus.